prazer muito grande, uma honra mesmo estar aqui participando desse conjunto de conexões ABQ. Eu sei que a maioria ainda está chegando, mas o importante é que a gente possa começar um trabalho interessante. Talvez a maioria dos senhores não conheçam a ABQ, a Academia Brasileira da Qualidade. É uma entidade com 15 anos, está fazendo 15 anos este ano. Ela tem a oportunidade de reunir pessoas de muita competência, selecionados aí por votação, tipo Academia Brasileira de Letras, e essas pessoas têm por objetivo disseminar os conceitos de qualidade, da qualidade, né, para que a gente consiga constituir um país melhor, um país mais justo, um país ético, né? E isso então fez com que agora neste ano, praticamente como aniversário de 15 anos da ABQ, nós pudemos iniciar, graças aí à participação muito importante do Evandro, esse conjunto de encontros, vamos dizer assim, né, para aumentar a conexão da sociedade com a ABQ. A ABQ, durante um certo tempo, veio trabalhando intensamente praticamente dentro dela, ou com algumas oportunidades de atingir um público maior. Mas agora, graças a essas ações que estão sendo tomadas, nós já temos contato com quase 700 pessoas, obviamente a maioria não acadêmico ainda, quem sabe poderão vir a ser, e isso vai fazer com que essas pessoas cobrem mais da ABQ, e nós estamos começando então esse conjunto de atividades. Essas sete atividades e outras servirão para aproximar os interessados na área da qualidade e de gestão em geral para os problemas brasileiros, que a gente possa, de alguma maneira, ajudar a resolver, propor soluções e assim por diante. Eu não sei se vocês têm conhecimento, esse conjunto de lives, né? Para ela foram convocados 7 acadêmicos. O Paulo Afonso, o Rogério Meira, um grande amigo, o Renato Lee, outro amigo, o Alexandre Montandon, aquele das revistinhas em quadrinho, o Dr. Camilo, Ronaldo Camilo, o Dr. Caio Becker, que é diretor executivo da ABQ, e a ministra Doroteia Werneck. Então, são pessoas que conhecimento bastante profundo em diferentes assuntos, que estão trabalhando juntamente comigo na estruturação desses encontros mensais, e isso deve acontecer até o mês de outubro, quando isso, ao encerrar, certamente participantes receberão informações, receberão uma certificação, um certificado, e essas aulas, todas elas, estão gravadas para quem participa do grupo. A nossa mesmo de hoje, a partir de terça-feira, já vai estar no YouTube, e com isso a gente vai poder reunir pessoas e consolidar conhecimentos. O tema que nós vamos tratar hoje, ele é decorrente de uma solicitação já antiga da própria ABQ. Já há 2 ou 3 oportunidades, 2 ou 3 anos, eu fui solicitado a participar de lives da ABQ, na época nem era acadêmico ainda, para disseminar conceitos da melhoria da gestão pública, em particular da gestão pública municipal, em função de uma norma, e uma norma ISO, nós vamos falar bastante dela, a 18091, que, infelizmente, está sendo pouco usada no nosso país. Então, o objetivo maior é ajudar a gestão pública, principalmente a municipal,
através desses, desses nossos encontros e do uso da, da norma, das normas da ABNT como suporte. Bom, comecei falando, mas eu gostaria que ouvir um pouquinho de alguns de vocês, ou de todos vocês, quais são as expectativas para que a gente possa encaminhar melhor a nossa conduta aí nesses 6 encontros, a partir de hoje, 5 encontros. Então, o Rafael já se manifestou um pouquinho, que eu vi ele de novo, e outros colegas que queiram se manifestar. Eu preciso muito ter aí o retorno de vocês, porque assim fica mais dinâmico, eu não fico com aquela impressão de estar falando sozinho. Então vamos lá, por favor, o que vocês são, o que vocês esperam desses nossos encontros. Como o Evandro colocou no início, eu não estou vendo, não estou conseguindo ver vocês. Então eu gostaria que vocês se manifestassem assim que houver necessidade. Então, retomo o que esperam desses encontros, por favor. Oi, Branquini, Deise aqui, eu levantei a mão, já vou sair falando. Pois é, pode sair falando, Deise. Eu estou, como você bem sabe, Deise é uma antiga, não vou dizer velha conhecida, uma antiga conhecida, e vai nos ajudar muito nesses encontros. E Deise, eu não estou conseguindo ver vocês, eu só estou conseguindo ver. Sim, não tem problema, Branquini, só fazer minha colocação. O que eu espero, né, desses encontros? Que tivesse uma sala cheia de prefeitos aqui para ouvir isso tudo, né? Mas certamente, Deise, nós temos uma sala cheia de pessoas interessadas e que vão atingir os prefeitos, os secretários, com certeza, da melhor maneira A possível. gente tem uma responsabilidade na divulgação disso, de fato. Né? Exatamente. Quem mais além a Juliana, quem mais além do Rafael e Juliana, porque eu só anotei esses nomes, mas eu sei que existe mais gente na sala. Ok. Estou vendo muitos microfones desligados, né? Mas, sendo assim, vamos dar andamento. Olá, posso... Boa Por noite. favor, boa noite, por favor. Olá, Branquini. Aqui fala Luana, né? Eu sou brasileira, trabalho aqui em Angola já há 12 anos. Nossa, Tive a oportunidade aqui de começar a participar do Festival ano passado e dar aqui algum suporte para o Festival que foi realizado o primeiro, né? O ano de 2024 aqui em Angola, agora o segundo vai ser em setembro. Trabalho na área da qualidade há alguns bons anos. E a expectativa que eu tenho também, pronto, é parecida com essa que a colega acabou de falar, né? Seria interessante que tivéssemos aqui muitos agentes públicos presentes nesse tipo de trabalho. E pronto, também sinto-me aí com essa missão de depois divulgar esse trabalho, divulgar essas lives, levar essa informação para mais pessoas aqui também. Sinto que aqui em Angola é muito mais carente do que o Brasil, né? Em termos de conhecimento, informação, ABQs e grupos, etc., discussões. E eu acho que isso é muito enriquecedor. Então, estou aqui para ganhar esse conhecimento e aproveitar e disseminar a ABQ também aqui para dentro do país, que também, pronto, temos aqui a felicidade de ter a mesma língua que é o português, então o idioma também facilita, nos aproxima. lógico. Então, essa é a minha expectativa, ok? Muito Prazer bom. em conhecê-lo. O prazer é meu. Eu só vou anotar seu nome que eu perdi, por favor. Luana. Luana. Ok, Luana, eu acho realmente a questão da língua é fundamental e esse nosso tema se aplica a governos locais, né? Aqui no Brasil, Exatamente. você sabe, nós chamamos de prefeitura, Uhum. mas se você pensar bem, depois da família, que é o menor ciclo de maior interesse, é a cidade que deve nos orientar, deve servir de base para que a gente possa ter as nossas solicitações colocadas e atendidas, e é onde o cidadão pode, com mais facilidade, buscar uma melhoria de qualidade de vida. No entanto, você bem sabe que aqui conosco,
a gente não dá muita bola ao eleger um vereador, ao eleger até mesmo um prefeito. Talvez ficamos mais preocupados com os grandes cargos, presidentes, governadores, senadores, e só que o nosso acesso está muito mais direto junto exatamente às nossas câmaras municipais, à nossa prefeitura, secretarias, né? E é através disso que nós podemos atingir os nossos objetivos, sempre da melhoria da qualidade de vida. Então, é muito importante isso que nós vamos tocar e espero que realmente seja de proveito. Agora já internacional. Muito bem. Mais algum colega aqui da Terrinha quer fazer alguma manifestação inicial? Senão a gente já começa. Ok. O nosso o programa que foi apresentado inicialmente era um programa, até na chamada desse grupo, era um programa bastante genérico e até difícil de ser consolidado. Eu fiz uma pequena mudança, eu espero que isso não venha a atrapalhar os nossos objetivos. Eu dividi os nossos encontros, são 6 encontros, as datas vocês já estão sabendo, mas nos nossos encontros eu estou mudando um pouquinho o conceito de algo muito teórico para algo muito mais prático. E o mais prático, efetivamente, é essa norma 18091. Então, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos explicar como é que surgiu no México o IWA, que foi a base para o sistema da prefeitura, apresentar rapidamente, sem detalhes, a 18091. E, por incrível que pareça, nós vamos começar a estudar essa norma, a apresentar essa norma pelos anexos, ao contrário do que normalmente a gente faz, estuda a norma e nem sempre acessa os anexos. A história desta norma é exatamente o contrário, ela começou pelos anexos. Vamos apresentar um anexo, talvez o mais importante, com 39 questões, sugerir a apresentação desse anexo a vocês e esperar, né, que vocês apliquem esse anexo dando um retorno. O segundo, pois não? Por favor, qualquer comentário pode fazer, pode me interromper. Como eu já disse, eu, infelizmente, não estou enxergando e nem vejo a mãozinha. Então, pode interromper. O segundo encontro vai ser já baseado num trabalho que vocês vão fazer em cima desse questionário, e aí nós vamos poder identificar questões de contexto interno e externo e requisitos das partes interessadas oriundas nesse questionário. Identificar riscos do eventual não atendimento ou de desconhecimento de alguns temas, né? E aí sim nós vamos apresentar o que o Dr. Dagnino, que é um dos fundadores lá da Academia Brasileira da Qualidade, vem nos cobrando, tanto a mim quanto a Deise, no sentido de criar uma coletânea de normas normas ISO que suportam as prefeituras. Vocês vão ficar surpresos quando souberem quantas normas existem para apoiar as prefeituras, exatamente como decorrência, quase decorrência da 18091. Aí nós vamos apresentar essas normas, não todas, quer dizer, não completamente, mas pelo menos o código, o nome e a introdução da norma, para que vocês possam, se quiserem, acessar essas normas e a partir daí, propor plano de ação para os riscos que, eventualmente, as dúvidas, as deficiências que, eventualmente, a gente encontre nesse questionário. Vamos solicitar também a proposição de plano de ação. No outro encontro, no terceiro encontro, vamos identificar os planos de ação, pelo menos 5 planos de ação propostos por vocês, e apresentar e discutir agora o anexo 2. O anexo 2 já trata da introdução dos processos da prefeitura. Depois, no quarto encontro, vamos apresentar o anexo 3 da norma
que trata dos observatórios sociais, e aí eu vou pedir para que a colega Daisy nos ajude, ela é especialista nesse tópico, e é um ponto muito importante, onde um grupo de cidadãos e de entidades que não pertencem à prefeitura passa a fazer uma espécie de um controle, de um acompanhamento, se aquelas promessas de campanha, vamos dizer assim, estão sendo cumpridas. No encontro número 5, nós vamos avaliar o papel desses observatórios propostos e apresentar o anexo 4. O anexo 4 aproxima, mostra o quanto a 18091 pode ajudar na Agenda 2030, que, infelizmente, nós não, já estamos em 25, né? E não estamos vendo muitas ações formais, né? Existem algumas ações pontuais dos municípios para a agenda, para atender, pelo menos, parte da Agenda 2030. No último encontro, lá em outubro, nós vamos apresentar 5 casos voltados para a Agenda 2030, identificados nas cidades de vocês, se é que é possível, né? Vamos sugerir a implementação da 18091 como base da adoção da Agenda 2030, apoiada pelas normas de gestão municipal, e aí sim avaliar esses encontros. E eu espero que com isso a gente esteja cumprindo a missão que a própria ABQ nos deu, tanto a mim quanto a Deise, para divulgar quais são os suportes que a ISO disponibiliza e a BNT, no esforço grande de tradução, consegue disponibilizar, não para a certificação de prefeituras, mas principalmente para a adoção de soluções, cidades inteligentes, cidades resilientes, problemas de como enfrentar as mudanças climáticas, questão de gestão de riscos, elaboração de plano de trabalho da prefeitura. Para tudo isso e muito mais coisas, existem normas da BNT, a BNT, NBR e ISO, né? Só que, infelizmente, né, muito pouco, ou quase nada, é conhecida pelos gestores municipais. Então, exatamente para resgatar, para aflorar um pouco, para desenterrar essas verdadeiras preciosidades, que a gente propôs essas 6 horas de conversa, para que mais gente possa se envolver e eventualmente buscar interessados, né, na aplicação, primeiro da 18091 e, obviamente, na sequência, utilizar os conhecimentos das demais normas. Basicamente esse a minha expectativa de fazer com que a gente passe a usar as normas da ABNT, NBR e ISO como suporte, né? Não como busca de certificação, mas como suporte. Todos sabem que as normas têm uma área de suporte muito grande, com muitas ideias, e realmente vale a pena a gente trabalhar, utilizar essas normas para a melhoria, seja na cidade, seja nas empresas, seja onde quer que haja uma organização, essas normas de gestão da ISO são extremamente importantes. Apresentado esse programa um pouco detalhado, eu queria saber se tem algum comentário, se alguém percebeu algum interesse maior, o que nós poderíamos falar agora antes de iniciar realmente o nosso encontro. Queria saber se Silvia Takaoka está no ar também. Silvia? Eu acho que ela não conectou ainda, Branchini. Então tá bom. Eu vou fazer uma pergunta, uma dúvida, né? Nos próximos encontros, poderão entrar novos participantes para acompanhar? Pode sim. Pode? Tá. Inclusive o Evandro colocou agora, o Evandro como coordenador de tudo isso, colocou agora há pouco que essa aula, não gosto de chamar de aula porque é um encontro mesmo, né?
Esse encontro vai estar no YouTube já a partir de terça-feira para aqueles que estão inscritos. Então, por favor, inscreva, se você tiver alguém interessado, peça para que se inscreva e a partir daí vai ter acesso a esse primeiro encontro no YouTube e acompanhar os demais. Não tem, nosso objetivo sempre é fazer com que mais e mais pessoas se envolvam com as questões, em primeiro lugar, da qualidade e, no nosso tema em particular, na administração pública municipal. Então, sim, se houver para todos, se houver algum outro interessado, por favor, nos acesse aí a ABQ Connect, é ABQ, é ABQ Comunicação, comunicação AB, comunicacãoabq@gmail.com. Mas eu vou pedir, tranquilo. eu vou pedir para que o Evandro encaminhe também esse modo como inscrever outros interessados. Muito bem. Então, o nosso pano de fundo desses encontros é exatamente a NBR 18091, já na versão de 22, né? E o título é bastante explicativo, né? Sistema de Gestão da Qualidade, diretrizes para a aplicação da ISO 9001 em prefeituras. Então, eu fico imaginando o quanto dos senhores imagina que bom seria, né? A maioria certamente conhecedores da ISO 9001 como sistema de gestão da qualidade, muito conhecido desde 1987, já passou dos 35 anos esta norma, e o quanto ela seria útil se nós pudéssemos aplicar um sistema de gestão da qualidade em prefeituras. Aqui no Brasil, nós fizemos 2 tentativas em 2 cidades, uma em Pinhais, lá no Paraná, onde a Deise e o Dr. Dagnino fizeram um trabalho muito grande, muito interessante, teve repercussão até internacional. E mais recentemente, agora depois de 2022, 2023, nós iniciamos um trabalho também com a Prefeitura de Sobral, no Ceará, que é uma grande, tem um destaque muito grande, principalmente na área da educação. Sobral está sempre entre os primeiros lugares aí, em termos de resultado das avaliações educacionais do Brasil. Começamos um trabalho lá, estava caminhando muito bem, mas a troca de prefeitos e de filosofias às vezes atrapalha um pouco esse nosso trabalho, né? Quando ele já está totalmente implementado, até os próprios usuários, no caso servidores, né, eles fazem com que aqueles princípios da gestão sejam continuados, os requisitos continuem sendo atendidos. Agora, quando não atingiu toda a massa de servidores, ainda está a título de secretários, de prefeitos e secretários de gabinete, aí quando há uma mudança radical no governo, né, essas pessoas acabam se afastando e você não tem um suporte para dar continuidade. E aí o novo prefeito, pode acontecer do novo prefeito não demonstrar o mesmo nível de interesse que havia na gestão anterior, às vezes até para não valorizar o que a gestão anterior fez, acaba descontinuando, né? Mas eu tenho uma experiência muito boa, não em governos públicos, né, em organizações públicas, mas, por exemplo, fizemos um trabalho na OAB, aqui de São Paulo, a implementação da ISO 9001 na OAB aqui de São Paulo, com 400 mil inscritos, 200 e tantas subseções, cada subseção como se fosse um município, com o presidente, vice-presidente, diretores, e nós implementamos isso e já aconteceram, se não me engano, 4 mudanças de gestão na OAB,
e o sistema continua lá. Então, recentemente, eu tive a oportunidade, numa cidade do interior aqui de São Paulo, passei na porta de uma OAB, entrei e vi lá que o painel de bordo estava lá, estava acompanhando e recebi exatamente essa informação. Mesmo que o novo presidente não acompanhava muito a linha do antigo presidente, o público, quer dizer, o usuário final, que é o servidor público, no caso, os, os trabalhadores, colaboradores lá da OAB, fizeram com que a mesma fosse mantida. Então, o sistema se manteve mais por interesse de quem está com a mão na massa do que quem está administrando. O administrador vem perceber isso depois, quando ele tem lá seus indicadores de desempenho, quando ele começa a perceber que o sistema de gestão da qualidade deu resultados positivos para a gestão dele, né? Mas então, dando continuidade aqui a 18091, eu queria mostrar para vocês, esta aqui é a capinha da última versão. Duas versões foram, em termos de ABNT e NBR. A 18091 na versão de 2014, que ainda fazia referência à ISO 9001-2008, e agora, em 22, conseguimos colocar aí à disposição da sociedade a 18091, já conversando diretamente com a ISO 9001, versão 2015. Isso, então, aproximou bastante, né, os dois sistemas, o sistema de gestão aplicado à prefeitura. Sem querer dar um spoiler muito grande, na realidade, essa norma é a ISO 9001 com a linguagem da prefeitura, né? Então, a ISO 9001 está totalmente dentro dessa norma e cada requisito da norma é apresentado como a ISO 9001 e, na sequência, como na linguagem da prefeitura. Isso facilita demais o entendimento e, obviamente, você acaba implementando o sistema de gestão da qualidade na mesma estrutura da ISO 9001. Mas o que é interessante nesta norma em particular é como ela foi originada. De onde surgiu essa ideia, né? Então, conta a história que a Fundação Internacional para a Qualidade foi solicitada por um grupo de especialistas mexicanos que gostariam de avaliar o desempenho de prefeituras. A primeira prefeitura que foi avaliada no México, isso por volta de 2005, 2006, foi Águas Calientes. É uma cidade média do México e que para a qual essa entidade idealizou um conjunto de 39 perguntas divididas em 4 grandes grupos, e essas 39 perguntas foram aplicadas, evidentemente, a essa entidade, a essa cidade, atingindo principalmente os servidores públicos, e, a partir daí, eles tiveram um panorama de como estava aquela cidade, quais seriam as oportunidades de melhoria, o que poderia ser melhorado ou não. A partir daí, essa governança mexicana levou para a ISO o que nós podemos fazer com esse questionário, né? E, obviamente, a ISO percebeu que a Organização Internacional de Normalização percebeu que dali daria um suporte para um sistema de gestão da qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade, gerado em função daquele questionário, serviu para consolidar as respostas, as demandas, né, que cada cidade encontrava. Veja, isso antes da versão 2015 da ISO 9001. Então, ela começa a perceber que se poderia usar esse questionário até como dado de entrada para a implementação de um sistema de gestão da qualidade. Quem hoje conhece a ISO 9001 sabe que ela começa exatamente no capítulo 4, com análise de contexto e requisitos das partes interessadas.
E esse questionário trata exatamente dessa questão: análise de contexto, requisitos das partes interessadas, na formatação de 39 questões divididas em quatro grandes grupos, né? E foi isso que acabou servindo de base para que se criasse uma norma, que é a 1891, voltada para sistema de gestão da qualidade, voltada para a prefeitura, mas, ao contrário das outras normas ISO, ela nasceu de um futuro anexo da norma. Então, é a primeira que eu tenho conhecimento, é a primeira vez que um futuro anexo traz uma norma consigo. Normalmente a gente lê a norma e os anexos lê de vez em quando, né? E nesse caso é o contrário, você tem que ler os anexos e avaliar os anexos e, a partir daí, dizer o que eu posso fazer para consolidar as questões que foram levantadas pelo menos no anexo A, né? Que são esses 39 questões. A partir daí, então, você percebe que os planos de ação decorrentes dessas questões, principalmente as mais críticas, né, de resultado mais crítico, ou de resultado mais interessante para o governo municipal, eles acabam sendo úteis para consolidar um sistema de gestão. E, a partir daí, aí sim, se quiser buscar certificação ou não é fundamental, mas ter um sistema de gestão na prefeitura que nasceu a partir de um questionário. Fizemos um questionário, encontramos problemas e soluções. Como é que nós vamos resolver o problema? Então, alguém pensou em resolver o problema criando uma base sólida através da ISO 9001. Levaram esse questionamento para a ISO, né? E, obviamente, a ISO aceitou isso, né? E autorizou, então, o desenvolvimento dessa norma com esses anexos. Então, nos anos 2000, alguns municípios mexicanos começaram a usar a IWA4 para avaliar as práticas de gestão. Os resultados positivos demonstraram ganhos de eficiência, acompanhamento da prestação de contas, melhoria na confiança dos cidadãos na gestão municipal. Então, para consolidar isso, tiveram a ideia de padronizar essa boa prática de governança em uma norma reconhecida internacionalmente, que é a ISO 9001. Então, observem que o que levou a geração, vamos dizer assim, da ISO 18091 foi encontrar um solo seguro para dar tratamento a questões levantadas de uma enquete com 39 perguntas divididas em 4 grupos. Algum comentário até aqui, pessoal? Eu gostaria de estar vendo a carinha de vocês para perceber aquelas dúvidas cruéis que aparecem, né? Mas, infelizmente, eu não tô conseguindo vê-los. Então, eu vou ficar sempre perguntando se tem dúvidas. Branquini, eu tenho uma dúvida. Quem é? Rafael? Isso. Ok, Rafael. Você mencionou aquela questão da aplicação da ISO em prefeituras e a passagem de gestões e tudo mais, né? Como vocês conseguiram, ou como você sabe de alguém que conseguiu contornar essa questão? Por exemplo, a cada 4 anos troca praticamente todo mundo. O que faz eles manterem a obrigatoriedade, de seguir a norma, ou cada gestão ela decide seguir ou não? Na realidade, e por isso que eu dei o exemplo da OAB, né? A OAB, eu comecei um trabalho com eles em 2004. Não sei por que no início de 2005 eu tive um infarto, mas não tem nada a ver, foi o que aconteceu. Mas Imagino. fizemos um trabalho muito bom e levamos a certificação. Em um ano, nós tínhamos a sede da OAB aqui em São Paulo, a seccional, e 20 subseções certificadas. Então, eles certificaram. A partir do momento que certificou, existe aquela necessidade de manutenção, até em função entre muitas aspas, auditorias de certificação. A gente não deve manter o sistema por causa disso, mas sempre motiva, né? Aí
passou bem no primeiro ano de certificação, ainda dentro do mesmo governo, dentro da mesma Gestão? partido, gestão, exato. Ainda dentro da mesma gestão, na época com o doutor Durso, ampliou-se de 20 para 50 subseções. Ou seja, eram 20, pensando no governo estadual aqui na sede, na seccional, cada uma das subseções pensando no governo municipal, né? Com seu prefeito, seu presidente, seus diretores e tal. E aí a coisa começou a pegar. Outras subseções que não estavam envolvidas ainda começaram a pedir. Nós chegamos a 240 subseções, atingindo 400 mil inscritos na OAB. Direto ou indiretamente, lógico, mas quando um inscrito vai na subseção lá de Piracicaba, e ele vê um painel de bordo, onde tem os indicadores de desempenho, onde tem uma gestão à vista, onde ele vê como é que está o atendimento na sala do Fórum Cívil, né? Então, ele começa a perceber que aquele sistema é um suporte para ele. Não só o inscrito, mas principalmente os trabalhadores, porque as coisas ficaram mais normatizadas, mais organizado, já tinha você imagina a parte de operações dentro de uma entidade desse tamanho, já tinha mais tranquilidade nas aquisições, já tinha mais tranquilidade no relacionamento dos processos, os processos já foram mapeados, os indicadores de desempenho determinados, já se começou a fazer análise de risco de cada subseção, né? Então, as pessoas começaram a perceber que o sistema de gestão, apesar de dar trabalho, como a gente sabe que dá trabalho, ele começou a ajudar. Então, foi por isso que lá, né, também tivemos a sorte de o mesmo presidente ficar 3, depois mais 3 anos, então foi um mandato inicial de 6 anos, já deu uma boa consolidada. Quando no terceiro mandato, subiu a oposição, e mesmo assim, né, continuou. A oposição fez um movimento de deixa para lá, estamos perdendo tempo, não sei o quê, mas foi de baixo para cima, e foram os presidentes das subseções, não, aqui funciona bem e tal, enfim, até hoje está funcionando. Você de onde é, Rafael? Qual é a sua cidade? Eu sou de São Paulo, capital. Então, se você vai aqui, não só aqui na Praça da Sé, onde tem a seccional, mas se você vai em qualquer OAB que tem Pinheiros, Ipiranga, Santana, você vai ver lá um painel de bordo onde tem os indicadores de desempenho, onde tem o desempenho da subseção, o desempenho da diretoria, o desempenho do presidente, está tudo lá. Então, até o próprio inscrito passa a se interessar por isso, né? Puxa vida, o que está acontecendo aqui? Então, lá nós conseguimos manter. Nas prefeituras, também nós só tivemos duas experiências, né? Uma, na primeira versão da norma ainda, o Dagnino e a Daisy, que tocaram, houve uma resposta muito boa, virou até tema, imagina, tema de jornal da ISO internacional. Com certeza. Né? Mas, de novo, né? Mudou o governo, a coisa não estava. Eles não conseguiram se certificar na primeira rodada, a continuidade, então, perdeu. Lá em Sobral, eu tenho a honra de dizer que eu e Deise, participamos bastante lá como consultores. Foi a mesma coisa. Nossa, um grupo fantástico, trabalhadores, um nível cultural muito elevado, caminhamos muito bem. Já estávamos na fase de implantação, já estávamos quase na auditoria interna, já estávamos procurando certificadores, né? Quando mudou o governo, né? E, obviamente, sem a pressão dos funcionários. E os secretários mudaram também, né? Eu não sei se a Silvia Takaoka está no ar aí, mas ela foi a grande incentivadora, conseguiu reunir secretários, enfim, foi um trabalho muito bonito. Eu espero que possa haver continuidade, né? Inclusive, Sobral aproveitou esse sistema de gestão para outras necessidades de premiações do Ministério Público
estadual, e, enfim, Uhum. de reconhecimento, né? Mas, efetivamente, a 1891 não andou. Entendi. É interessante que a gente entenda que isso é importante, obviamente, uma cidade, uma Sim. metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, mas talvez seja mais útil para prefeituras de médio e pequeno porte, onde talvez o trabalho seja melhor aceito, né? Sim. Entendi. Então você vê que, por exemplo, teria mais sucesso se viesse de um âmbito estadual, desdobrado nas prefeituras. Então o Estado determina que as Então, prefeituras têm que seguir, como aí, foi na aí, OAB. exatamente. Não precisava ser estadual, né? Cada prefeitura podia tomar a sua iniciativa. Mas aí eu Uhum. tive, eu tive uma experiência muito ruim, sabe? Motivado ainda pelas vantagens da ISO 9001, né? Eu e muitos outros somos aí adeptos, sonhadores com com essa norma e também com as outras normas de gestão, Uhum. qualidade, saúde, segurança, compliance, anti-suborno, né? São normas realmente muito boas e todas elas se aplicam a qualquer organização, inclusive as prefeituras. Sim. E aí eu ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e disse: poxa, vocês vocês emitem regras, as regras têm que ser seguidas, vocês não explicam como atender às regras e, obviamente, vocês encontram problemas. Por que vocês não incentivam o uso da ISO 9001 para que as prefeituras, no caso, possam atender às regras com mais tranquilidade? Porque regra você pode transformar em requisito, requisito Sim. você tem um sistema para administrar os requisitos. Esse é que é o problema. São Uhum. muitas regras, só que você não tem um sistema para administrar isso. E a ISO 9001 se presta. Expliquei, aí das pessoas que estavam na sala me disse o seguinte: e me diz uma coisa, Branquini, o que você vai fazer com os meus auditores? Eu falei: transforme os seus auditores em divulgadores, em implementadores da norma, né? Uhum. Não, mas o papel deles é auditar e achar problema. Então você vê que mesmo essa pressão do Estado, isso foi um evento, não posso dizer que isso seja efetivamente a mentalidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas foi Uhum. uma mentalidade. Então você vê que existem essas barreiras, né? Na ABQ, nós fizemos um trabalho muito intenso no ano passado, exatamente porque era ano de eleição, né, municipal. Então, nós queríamos envolver candidatos e vereadores também para dizer: olha, vamos começar um mandato já dentro, junto com o sistema de gestão, né? Tentamos Uhum. por vários momentos, fizemos várias lives, eu e a Daisy, pela ABQ, mas infelizmente não conseguimos qualquer retorno. Por outro lado, não é crítica, é um comentário, a BNT tem muita dificuldade de atender este público, né? A BNT ela consegue atender os empresários com as normas técnicas, ou com uma norma como a 9001, a 14001, que passam a ser requisitos de outras empresas, e aí é fácil. Mas quando você tem que disseminar um seminário para o gestor público, né? O máximo que a gente conseguiu é encontrar alguns funcionários públicos, servidores públicos, que se interessavam, mas ele é servidor público, ele não tem acesso nenhum. Lá Entendo. em Sobral, nós conseguimos ter acesso e iniciar o processo exatamente porque é uma pessoa de nível, quase nível de secretário, né? Decisor, né? Decisor, exatamente, conseguiu motivar o prefeito e os demais gestores, demais secretários. Então, nós começamos a fazer a implementação lá em 3 secretarias, né? Da 18091, com base na 9001. E estava caminhando muito bem. Logicamente, nós não íamos começar pela Secretaria de Saúde, Educação e Obras, né? Que são secretarias muito grandes, com muitos problemas. E nós precisávamos atingir secretarias que tivessem facilidade em disseminar. Então, nós começamos com Secretaria de Finanças, Secretaria de
Quais foram as outras? Planejamento. Planejamento. Isso. O gabinete a gente estava para iniciar, mas daí não E o avançou. gabinete do prefeito. É. Estava caminhando bem, né? Uhum. E o nosso objetivo era, uma secretaria entrou, a outra vai ver o que está dando resultado, vinha também, né? Mas precisaríamos da certificação para dar aquele gás, né? Uhum. E, na realidade, começamos já no meio do mandato e não, infelizmente, não tivemos sucesso. Mas Interessante, a gente interessante. acredita Fazer um muito. comentário, Branchini, para Sim, contribuir. por favor, Deise. Né, essa pergunta do Rafael é aquela pergunta de milhões, né, que resolve todos os problemas do país. O que a gente tem percebido, Rafael, assim, até, né, eu tenho compartilhado isso com o Branchini, que eu acho que uma das estratégias é a gente tentar alcançar, em especial, lideranças da sociedade civil, né, no sentido de presidentes, né, de entidades empresariais, enfim, universidade, etc., né, assim, representantes da sociedade civil que percebam, né, que sabem que a governança municipal precisa melhorar, precisa ser mais eficiente, e tenham conhecimento da norma, né, e em especial como empresários, né, em sua maioria, tem ideia, sabe o que é ISO 9001, para que apoiem também essa iniciativa, né? Então, a gente, né, vai em outros encontros aprofundar e falar dos outros anexos ali, que vai falar de observatório e tudo mais, mas a gente sabe que tem uma questão também de educação no Brasil que impacta nisso tudo. O cidadão não está pronto hoje para exigir qualidade do setor público, né? Mas eu pensei, bom, né, um caminho pode ser, de repente, as lideranças da sociedade civil local, né, na cidade, conhecerem e começarem essa aproximação, né? Até estou, nesse momento, realmente dentro de um projeto piloto sobre isso, né? E a gente tem percebido, assim, que quando os empresários locais se aproximam da prefeitura e cobram do prefeito, o prefeito ouve, ele vai dar atenção. Então, pode ser um caminho, via lideranças empresariais, né, reitor da universidade, etc., ter essa aproximação para uma cobrança, né? E depois para continuidade, depois no próximo mandato, né? Então, a questão está justamente nessa mudança, né? Que é o principal impacto, que a norma é deixada de lado, que tinha de programa é deixado de lado, mas se a sociedade civil, né, em especial os empresários, também tem essa visão da importância de ver o resultado disso e depois cobram nessa transição para que a coisa continue, né? Porque não tem por que descontinuar uma coisa que está dando certo, né? Aí está o exemplo que o Branchini traz sobre a OAB, que nem, né, é indiscutível. Então, sim, se houvesse despertar da sociedade, a gente pode contribuir muito, né, para que essa transição não se perca um tipo de trabalho como esse, né? Eu acho legal, deu para ter uma boa ideia do que está acontecendo. Acho que sobre estratégia de abordagem, no meu trabalho eu vivo a mesma coisa. Eu trabalho com uma metodologia quase que desconhecida, mas extremamente avançada para problemas técnicos, né? Então eu tenho isso com as indústrias, né? Como eu consigo convencer as indústrias a testarem e verem quanto é bom para depois implementarem, né? Eu tenho 100% que testa, putz, implementa e é muito bom, né? Mas e como convencer alguém daquilo que ele nunca, não sabe, nunca viu? Né? Acho que é esse daí. Depois a gente pode até conversar em off sobre estratégias também. A Legal. Doroteia Werneck, ela tem uma boa sugestão, que é a sugestão por exemplos, e a gente tem usado há alguns anos isso, tem dado bastante resultados também. Mas legal, deu para ter uma boa visão de como essa questão política aí da ISO nas prefeituras, que é um mundo à parte da indústria, né? É um mundo à Fala de parte. resultados, de gestão, de objetividade, né? Tem vários outros fatores ali na gestão de prefeituras que é diferente de empresas, diferente de organizações também, né? Legal, bacana. O que a Deise falou, resumindo, é botar o cliente para exigir, né? Para exigir que o prefeito faça. Essas entidades, no fundo, são entidades clientes. Bom, então, eu estava mostrando a consolidação do IWA4, e o que aconteceu foi proposto a ISO, né, a identificação de uma norma, criação de uma norma de sistema de gestão para municípios. Quem desenvolveu isso num trabalho muito, muito grande foi o pessoal do México, né? E com isso, em 2014, foi publicada a ISO 18091, só que ela ainda estava linkada à ISO 9001, versão 2008.
Quando saiu a versão 9001, versão 2015, que foi depois dessa, houve de novo uma revisão na ISO, e nós aqui no Brasil conseguimos adequar essa revisão, traduzir dentro dos parâmetros da ABNT, como NBR ISO 18091, agora em 2022, e em paralelo começamos esse trabalho que, de certa maneira, eu acabei de contar, né? Então, a ISO então acrescenta àquele questionário a gestão pública, né? Você imagina, você tem um questionário onde você levanta dúvidas, levanta pontos a melhorar, identifica pontos que você está indo bem e você não tem como trabalhar isso de uma maneira sistêmica, né? Então, com isso, a ISO, esse suporte foi dado pela ISO, né? Voltando para esse questionário, né? Ele, que basicamente foi o fundamento do IW04, acaba sendo a ISO 9001 acaba transformando a 18091 um instrumento prático e adaptável à gestão da qualidade para governos municipais. Então, historicamente, o que aconteceu foi isso, né? O IW4, uma ferramenta de diagnóstico de gestão para municípios, levou a governança desses municípios e quem implementou isso, a ideia de normatizar isso, foi proposta a ISO e apareceu, então, em 2014, essas diretrizes e o resto da história é aquilo que eu já contei. Então, vamos começar a entender esse sistema de gestão da qualidade em prefeituras, não pelo descritivo da norma, o conjunto de requisitos agrupados nos tradicionais, nas 10 cláusulas, da 4 a 10, as cláusulas mandatórias, isso tudo é ISO 9001, né? Vamos olhar o anexo A dessa norma foi exatamente por onde começou. Então, o IW4, ele dá 4 dimensões, né, para avaliação. Desenvolvimento institucional para boa governança, com indicadores sobre estrutura organizacional, normatização, auditoria interna, planejamento e transparência. O segundo grupo de questões, né, desenvolvimento econômico sustentável, avalia as iniciativas de fomento à economia local, emprego, sustentabilidade e infraestrutura. O terceiro grupo é o desenvolvimento social inclusivo, foca em educação, saúde, cultura, segurança, equidade de gênero, juventude e inclusão social. E o quarto grupo, indicadores sobre meio ambiente, manejo de resíduos, água, saneamento, áreas verdes. Eu tenho certeza que alguém está pensando, mas, meu Deus do céu, isso daí não é nada mais, nada menos do que a Agenda 2030. Isso daí não é nada mais, nada menos que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, perdão. Então, quando eu consegui levantar, responder ou fazer minha avaliação sobre esses questionários, sobre essa situação, principalmente os pontos mais críticos, ou o contrário, os melhores pontos, para eu aproveitar como oportunidade, né? Eu vou estar ajudando minha prefeitura a cumprir, pelo menos em parte, com a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, talvez seja por isso que lá atrás a ISO disse, poxa, isso daí para manter isso tudo, eu tenho que ter um sistema de gestão. Hoje a gente fala em ESG, se você pegar o que o ESG pede, está tudo aí, né? Governança, sustentabilidade, sociedade, ambiental, está tudo aí. Então, na realidade, esse caminho poderia estar sendo trilhado, né, há muito tempo, e as prefeituras hoje, 2025, estariam muito próximas a dizer, olha, estou trabalhando, estou conseguindo atingir minhas metas para a Agenda 2030. E não é só isso, né? Não é o fato de atingir as metas, eu estou melhorando a qualidade de vida do meu cidadão, né? Porque quando você tem respostas positivas a essas questões, né, certamente
o cidadão vai ganhar com isso. Então, esse anexo A, essa é uma figurinha que está na norma, né? Ele está dentro desse conceito. Então, eu tenho perguntas que vão me levar para a área vermelha, né? Onde o nível de prática são inaceitáveis, ou seja, eu não tenho nenhuma prática naquele sentido, ou eu tenho alguma coisa que é inaceitável. Quando eu estou no amarelo, né? Eu já estou com práticas aceitáveis, né? Abaixo do nível de práticas aceitáveis, mas eu já tenho práticas. No verde, eu tenho práticas aceitáveis, e no cinza, né, eu já estou partindo para as melhores práticas. Então, essa figurinha mostra que nesses 4 quadrantes, que são as 4 categorias, né, desenvolvimento institucional para a boa governança, desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social inclusivo e desenvolvimento ambiental sustentável, essas 39 indicadores, ou 39 questões, para cada questão eu tenho aí um descritivo do que é o vermelho, do que é o amarelo, do que é o verde, eu posso, então, avaliar a minha prefeitura, né? Então, nesse outro quadrinho, a gente pode ver, já para a categoria 1, Desenvolvimento Institucional da Boa Governança, como é que esse questionário se apresenta. Então, por exemplo, para o indicador Gestão Integral da Qualidade, onde eu tenho foco do governo do desenvolvimento sustentável e resiliência com o sistema de gestão integral da qualidade, eu vou avaliar o que eu sei da minha prefeitura, né? Então, eu sei que as atividades da prefeitura não são planejadas e orçamentadas. Não há um foco no desenvolvimento sustentável e na resiliência. As atividades não são controladas e avaliadas por meio do sistema de gestão da qualidade integral, né? Integral da qualidade. Então, eu vou pontuar isso como algo que está carente de melhoria. No amarelo, eu já vou considerar para essa questão, gestão integral da qualidade, que as atividades da prefeitura são planejadas e focadas no desenvolvimento sustentável, são controladas e avaliadas em sistemas de gestão ou processos ou departamentos específicos. Ou seja, já tenho essa atividade, né? O foco do governo no desenvolvimento sustentável e resiliência com o sistema de gestão da qualidade, eu já estou vendo que o governo está estruturado, ele já está trabalhando de uma maneira dentro do nosso PDCA, né? Ele já planejou, está executando, já está controlando, e se ele já estiver melhorando, ele está caindo no verde, né? A prefeitura dispõe de um sistema de gestão da qualidade com enfoque no desenvolvimento sustentável e na resiliência e está procurando a melhoria. Então, quando você propõe um questionário como esse, aí eu vou para o desenvolvimento econômico, nesses indicadores, estou colocando só uma questão, né? Cada categoria dessa tem 7, 8, 9, enfim, no total 39 questões, né? Os indicadores para inovação e competitividade são alternativas econômicas inovadoras. Para esse tópico, eu vou avaliar outra vez no vermelho, no amarelo e no verde, sempre naquele sistema. Olha, não tenho nada, ou algumas ações são isoladas, isso acontece muito. Se você pergunta para um secretário ou para um prefeito, ele lembra sempre de alguma coisa que tem a ver, mas foi uma iniciativa isolada de uma secretaria ou de uma gerência dessa secretaria, foi feita alguma coisa, mas a coisa não está estruturada, não tem uma sistematização. Já no amarelo, eu tenho a prefeitura identificando sua base econômica, realizando ações isoladas para inovação em atividades econômicas. Então, eu já estou vendo que está rodando um PDCA, pelo menos um PDC, já está acontecendo, eu já tenho planejamento, já tenho realização, já tenho algum tipo de avaliação e controle, e, obviamente, eu parto, quando eu identifico a base econômica, promovo inovação econômica por meio de programas focados para o desenvolvimento de alternativas econômicas inovadoras, poxa, aí sim, aí eu já estou, essa minha prefeitura para esse questionamento já está andando muito bem. No capítulo 3, né, desenvolvimento social inclusive, veja, eu estou colocando só uma
só uma das questões. Aí o questionário, obviamente, são 39 indicadores ou questões, né? Serviços públicos de qualidade. Aí são coisas que nós, como usuários, como munícipes, né, temos condições de avaliar com mais tranquilidade. Ela tem cobertura, ela apresenta cobertura dos serviços públicos base em quase todas as comunidades e moradias, mas eles são insuficientes. E, infelizmente, a gente percebe que a grande maioria das prefeituras, né, pode estar ou no vermelho ou saindo um pouquinho para o amarelo. É onde eu digo que a prefeitura tem cobertura de serviços públicos básicos, com base em todas as comunidades e moradias, são providos de forma sistemática e permanente, mas não são acessíveis e nem de qualidade. Quando passou disso, ela tem cobertura, a sistemática é permanente, é acessível e de qualidade, aí eu estou numa categoria já bem adiantada. E se eu quiser, eu posso, obviamente, partir para uma outra faixa, que é aplicar melhoria, disseminar esses conhecimentos e assim por diante. Finalmente, no grupo 4, né, eu tenho já a questão ambiental, então estou tratando da qualidade do ar, cuidado com a qualidade do ar, né? Ela só faz algumas inspeções de emissão de poluentes móveis e fixos. Eu estou no vermelho ainda, tem programas de emissão de poluentes móveis e fixos e algumas inspeções na emissão de poluentes, ou ela tem regularidade nesse trabalho. Então, esse questionário do anexo A, que foi o que, como eu comentei no início, que foi o que gerou toda essa movimentação para tratar desses problemas de uma maneira sistêmica, né? Considerando que, infelizmente, numa visão muito pessoal, eu vejo que, infelizmente, a maioria das prefeituras, obviamente, se eu estiver falando de uma grande cidade com mais de 500 mil habitantes, ou de uma metrópole, ou de uma capital, em alguns momentos eu estarei no verde, a maior parte no amarelo. Mas a maioria das prefeituras, que é onde efetivamente a população carente está, né, certamente estarão em vermelho em todos esses, na maioria das 39 questões. Então, esse é o anexo A. O anexo A, então, ele vai nos levar, e vou fazer uma sugestão, uma proposta para vocês daqui a pouquinho, ele vai nos levar a pensar um pouco mais sobre qual é o nosso negócio, qual é o nosso papel, como é que nós vemos a nossa prefeitura, como é que nós vemos o nosso município, o que nós podemos eventualmente fazer para ajudar usando essa norma. O anexo B, ele já começa a colocar a prefeitura dentro de uma estrutura, de um sistema de gestão. É um mapa de processos, né? Então, eu tenho as entradas, as saídas, os processos de gestão, os processos de apoio, e, obviamente, nos processos operacionais, eu tenho exatamente aquelas 4 categorias que poderão ser tratadas operacionalmente, levando à satisfação do cliente e do cidadão. Então, nós vamos ver isso provavelmente nosso segundo encontro. E aqui chega um tópico que a Deise teve a gentileza de levantar, que é agora um olhar externo à prefeitura. Obviamente, a norma requer ou pede que exista no município, né, esse observatório, aqui no Brasil, normalmente chamado Observatório Social, existe uma grande organização, Observatório Social do Brasil, na qual a Deise atua com muita intensidade lá em Santa Catarina, e tem uma experiência muito grande. Aquilo que ela começou a dizer é exatamente sobre esse anexo, né? Ou seja, fazer com que o cidadão, o representante de população vulnerável, organizações da sociedade civil, instituição de pesquisa e ensino, os empresários atuem sobre a prefeitura, né? E fazendo com que ela reaja usando esses planos de ação, essas soluções que o sistema obrigou eles a agirem. E talvez aí seja a solução daquela questão que o Rafael colocou, né?
como é que eu faço para que isso perdure na primeira e segunda gestão? Porque se passar de 2 gestões, eu sinto que não vai morrer. Mas se não certificar e se não tiver continuidade, pelo menos na segunda gestão, isso infelizmente, algumas coisas podem ficar, né? Sobral mesmo utilizou muito do que foi feito lá na implementação do sistema de gestão para apresentar a cidade em outras situações, né? Positivas. Mas, na realidade, quem pode fazer com que isso aconteça é a sociedade civil. Então, nós estamos vendo aí que, mais uma vez, é o cliente, nosso cidadão, né? Como usuário, que pode, através de um observatório social, pressionar a prefeitura. Algumas vezes também a gente foi tentado a fazer com que prefeitos de algumas cidades, né, prefeitos não, vereadores, principalmente de partidos mais afeitos à questão de gestão, pudessem também pressionar, né, pressionar a prefeitura. Por sinal, me lembro agora que lá em Sobral, o prefeito fez um decreto determinando a implementação do sistema de gestão. Esse decreto, então, foi uma base muito forte para motivar não só os servidores, os gerentes e os secretários, né? Afinal de contas, tinha um decreto municipal. Mas, infelizmente, naquele momento, eu acredito naquele momento, eu acredito que ainda nessa gestão ou em outras gestões futuras, isso possa ser retomado. Pelo menos a semente ficou lá, né? Agora, se houver uma pressão externa como essa dos observatórios de cidadão, observatório social, o nome que for, ou seja, alguém de fora, né, acompanhando, cuidadosamente cobrando, incentivando, né? Eu prefiro mais que acompanhe, incentive e depois cobre, né? Dê bons resultados. Essa é a experiência que a Deise está passando e que, obviamente, talvez seja o caminho. Ao invés de começar motivando um secretário ou um prefeito, nós devemos motivar o outro lado, né? Aquele que, de alguma maneira, tem o direito de ser atendido, que é o cidadão, que é as organizações da sociedade civil, os empresários, né? As instituições de ensino. Essas são organizações que naturalmente têm algum poder de motivar um prefeito ou um secretário a fazer um trabalho mais consistente no atendimento aos seus objetivos. Essa figurinha também está lá na norma, né? É um diagrama dos diferentes níveis de governo, né? Lá embaixo nós temos os cidadãos, se eles estivessem efetivamente de mãos dadas, né? A gente conseguiria motivar o governo municipal, que por sua vez atinge lá o governo estadual e lá no fim o governo federal. Não tem jeito, tem que ser essa sequência. O governo federal não, eu sinto, né? Por mais que ele queira, ele não tem como determinar ações municipais. Não tem que vir de baixo para cima mesmo. E agora, qual é a expectativa? Se um município consegue caminhar e atingir um nível acima de desempenho, outros municípios poderão estar seguindo, né? Então, é um trabalho efetivamente de formiguinha, de baixo para cima, mostrando resultados. E a vantagem dos sistemas de gestão, em geral, é que eles mostram resultados, né? E eles buscam a melhoria. Então, a partir do momento, voltando lá na questão da OAB, que foi criado um painel de bordo, uma gestão à vista, onde os inscritos podem avaliar o desempenho de uma sala do seu município, lá da sua área, né? E eles votam e eles se manifestam através de pesquisa, e as melhorias solicitadas por eles são levadas avante. Então, isso tudo faz com que outras, no caso deles, subseções, no nosso caso, outros municípios, possam querer também, né?
e aí a coisa se disseminar sempre de baixo para cima. Estamos com alguma dificuldade, mas eu espero que com esses movimentos a gente consiga motivar mais gente a cobrar e, eventualmente, o servidor público a se manifestar sobre essa questão. Muito bem, chegamos agora no anexo D, o último anexo, e aí vem exatamente aquilo que eu comentei lá no começo, né? É a correlação entre as 39 questões. Observem que no desenvolvimento institucional para bom desempenho, desculpe aí a qualidade do slide, né? Eu tenho a gestão integral da qualidade, parceria e engajamento colaborativo, profissionalização dos servidores públicos, finanças públicas e responsabilidade fiscal, tecnologia da informação. Aí lá no desenvolvimento sustentável, eu tenho inovação e competitividade, trabalho digno e crescimento econômico, segurança alimentar e fome zero, capacitação profissional, turismo, mobilidade, primeiro setor. No desenvolvimento social, serviços públicos, esporte, recreação e lazer, migração e inclusão social ética, igualdade de gênero, e lá no sustentável, qualidade do ar, resíduos sólidos, imagem de ambiente e atratividade, recursos naturais, biodiversidade. Então, você percebe que essas 39 questões estão linkadas, como está aí nessa barra, né? Estão linkadas aos 17 ODS. E, consequentemente, quando eu tenho essa aproximação dos ODS, eu estou falando tranquilamente em Agenda 2030, estou falando tranquilamente em ISG, né? Então, observem que uma organização pode efetivamente dar um passo muito grande, mais pouco a pouco, né? Atingir um objetivo muito grande, se começar, né, e continuar, né, com um sistema de gestão da qualidade e, em particular, nesse caso, a 18091. Como é que a gente pode aproximar aquelas questões lá do questionário, né, com os ODS, né? Então, por exemplo, o item 4.4, igualdade de gênero, promoção da igualdade de gênero. Aí, lá no verde, eu estou vendo que a prefeitura tem um departamento responsável, já constatei isso, né? Pela implementação de programas e políticas para promover a igualdade de gênero e para empoderar todas as meninas e mulheres. Então, já estou a minha resposta já está no verde. Aí eu começo a conversar com os ODS da ONU. No objetivo 4 da ONU, que é assegurar a educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidade de aprendizado ao longo da vida para todos, isso atende à meta 4.1. No objetivo 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas, eu atendo a meta 5.1. No objetivo 8, né? Promover o crescimento econômico sustentável, eu atendo as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se nós conseguíssemos mostrar para um prefeito que, utilizando a partir do nosso questionário, né, e levando isso até, implementando o sistema e tratando os pontos fracos, né, as ameaças e as fraquezas, né, dentro do SWOT, que nós identificamos, a melhoria disso vai levar a atender um ou vários objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, que basicamente é a Agenda 2030. Então, esse seria o caminho, né? Que pode motivar aí um secretário, um prefeito, ou, ao contrário, motivar um observatório social a pressionar, né, o prefeito ou a prefeitura. Lá em Sobral, nós tivemos a oportunidade de atuar, já pensando na ISO 9001,
Nós aplicamos esse questionário, que eu vou mostrar para vocês, nós aplicamos esse questionário às 4 partes interessadas do negócio da prefeitura. Aplicamos o questionário junto ao prefeito, gabinete e secretários. Aplicamos esse questionário junto aos servidores públicos. Aplicamos esse questionário junto às, como não tinha como atingir a população em geral, junto à sociedade civil, né? A universidade, grupos empresariais, grupos de comércio, igrejas, né? Que acabaram respondendo a esse questionário como representantes dessas áreas, né? E levamos esse questionário também aos prestadores de serviço, ou seja, nós caminhamos, fornecedores e prestadores de serviço, nós caminhamos já olhando os requisitos das partes interessadas, que é o 4.2 da ISO 9001. E o resultado disso foi fazer uma boa análise de contexto, tanto interno quanto externo, através daquela graduação vermelho, amarelo e verde, né? Então, nós tivemos montamos através do questionário, e isso não está na norma. A norma recomenda que a gente faça isso só com o servidor público, né? Mas tem questões que o servidor público pode não ter opinião a respeito. E outras questões que o munícipe também não tem opinião a respeito, principalmente nas questões voltadas para a governança. Então, nós tivemos a oportunidade de avaliar isso e depois nós ponderamos as respostas. Então, categoria 1, as respostas do secretário e do prefeito tinham um valor maior. Já na categoria 4, né, a gente valorou, ponderou positivamente, ou ponderou maior, as questões voltadas para as opiniões voltadas da sociedade civil. Então, nós tivemos um resultado bastante positivo, identificamos vários planos de ação, pusemos os planos de ação em ação, né? Operacionalizamos esses planos de ação, e, em paralelo, implementamos o sistema de gestão para dar suporte a esses planos de ação. Estamos caminhando muito bem, já quase, como eu disse, quase prontos para a certificação. Infelizmente, não logramos êxito, pelo menos nesse momento. E, para terminar, eu queria mostrar uma correlação entre o que fazer, o que eu devo fazer é aplicar o questionário. Como eu vou fazer, né? Vocês estão vendo aí a figurinha, aquela figurinha clássica da ISO 9001, né? E dentro dessa figurinha, onde que os anexos ajudam, né? Então, vou voltar nessa aqui que está melhor. O anexo A nos ajuda muito nos requisitos da cláusula 4. O anexo B ajuda muito na definição dos processos. A liderança, né, ela vai ser motivada por esses questionamentos que vieram de fora, do anexo A e do anexo B. O anexo C vai atuar exatamente, A e C atuam exatamente na avaliação do desempenho. Então, com isso, a gente materializou a implementação da ISO 18091 baseado, primeiro, no IW4 e nesses outros anexos, que foi o que impulsionou, ou impulsionaria, né, a prefeitura a implementar o sistema de gestão. Para a certificação ou não. A única vantagem que eu vejo da certificação bom, primeiro, a imagem da prefeitura, o prefeito e os secretários precisam e gostam disso. Segundo, o mais importante, né, é a questão da continuidade, lógico, né? A continuidade porque a certificação requer que ações de gestão e de avaliação e de melhoria aconteçam. Então, essa continuidade é suprida pela certificação. Muito bem. Estamos quase terminando, então, passei minha 1h30, mas eu estou muito triste que eu não estou vendo ninguém falar comigo. Quem tem algum comentário, por favor?
Tanto que o pessoal do chat está bem inquieto hoje. Está bem quieto, né? Então, pessoal do chat, vocês estão quietos, mas eu não vou deixar vocês tranquilos, não. Por quê? Porque e aqui eu confesso que tive uma certa dificuldade, eu queria estar mandando para vocês agora, hoje, um link para acessar essas 39 questões, né? Para que vocês respondam. Então, vou pedir para que vocês, em recebendo esse link, ou mais tardar no início da semana, eu vou pedir para que o Evandro, que é o nosso coordenador, encaminhe para vocês e também para os outros, que depois de assistirem no YouTube possam também responder. Eu vou pedir para que vocês respondam. Aí você vai dizer, bom, Branchini, mas eu, no máximo, sou um usuário, né? E o que eu vou fazer na minha cidade, no interior da Bahia, né? O que vai adiantar para a minha cidade no interior da Bahia? Eu fiz o seguinte, eu separei as cidades em blocos, pequenas, médias, grandes, metrópoles e capitais. Você vai se localizar. Logicamente, o nosso trabalho, né, é a visão de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. E eu vou pedir para que vocês, se tiverem oportunidade, peçam para que outras pessoas avaliem também. E, obviamente, se colocando ou como munícipe, ou como, no nosso caso, como consultor, ou como servidor público, né? Para a gente conseguir. Eu sei que esse trabalho não pode ser, nesse momento, individualizado. No futuro, nós deveremos, quer dizer, vocês podem individualizá-los para cada cidade. Mas imaginem vocês se nós conseguirmos avaliar numa cidade pequena, através das respostas que a gente conseguir, algumas oportunidades de melhoria. Imaginem vocês que a gente possa exercitar planos de ação. Imaginem vocês que a gente possa propor isso de alguma maneira, né? Como sociedade civil ou como servidor público, né? Então, e mesmo porque algumas dessas questões eu sinto, mas alguém vai responder desconheço, porque eu coloquei essa alternativa. E aí talvez a gente perceba o quanto nós também não estamos atuando positivamente. Nós não acompanhamos o desempenho orçamentário, nós não sabemos quais são as ações que a prefeitura executa na área de educação, de saúde, de segurança. Então, talvez a gente possa também ser motivado a fazer uma visita no site, né? Ok, Branchini, quando você perguntou, eu não sabia, mas agora eu estou sabendo. Eu visitei o site da prefeitura e vi que aqui eles já fazem isso, fazem aquilo, né? As prefeituras, a maioria delas tem um site onde essas, ou parte dessas ações são apresentadas. Então, eu acredito que a gente possa, de alguma maneira, trazer boas soluções e, eventualmente, propor boas soluções. Então, o nosso trabalho agora vai ser muito mais nosso do que meu, né? Porque eu estou ousando pedir para que as pessoas que nos acompanham façam a gentileza de responder, e é um questionário Google, foi o mesmo questionário que foi aplicado lá em Sobral, e deu um bom resultado. Esse questionário, esse Google Forms, ele já permite fazer uma série de gráficos e tal, e a gente identificar alguma coisa que a gente possa estar exercitando. Nós não estaremos, durante essas 6 horas de trabalho, nós não estaremos preocupados em implementar a ISO 18091. Porque implementar a 18091 é pegar a ISO 9001, que a maioria conhece, e dar a linguagem da prefeitura, que está na norma 18091. Agora, o que nos motiva é exatamente partir, como a própria 9001 parte, do 4.1 contexto, parte 4.2 partes interessadas, 6.1 riscos, né? E aí a gente vai identificar coisas que a gente pode ajudar
ou pode sugerir, ou pode motivar uma prefeitura a seguir. E sempre com aquela cenourinha, né, que é a Agenda 2030. A partir do momento que você responde satisfatoriamente a uma daquelas 39 perguntas e busca atender aos ODS, você está caminhando na direção da Agenda 2030, que eu espero que seja motivação para alguns, para a maioria, eu espero, dos prefeitos, né? Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Fica, então, a minha responsabilidade de encaminhar para vocês e para todos os que se inscreveram, né, esse questionário. Fica o meu pedido encarecido para que vocês dediquem aí uma meia hora para responder isso e, se possível, passar isso para outras pessoas da sua cidade, para que a gente possa ter uma visão um pouquinho maior. De qualquer maneira, nós não vamos avaliar cidade por cidade. Nós vamos avaliar os grupos de cidade. O que é mais significativo numa cidade pequena, média, grande, eventualmente numa metrópole ou numa capital, né? Mas a ideia é fazer com que a gente exercite o uso desse questionário e dos demais anexos, para um dia implementar a 18091, que nada mais é do que a 9001, com a linguagem de uma prefeitura. Gente, Branquini, senhor. licença, eu vi que você já encerramos, né? Não. Mas aqui eu estava pensando com meus botões aqui. Vocês têm algum case, ou benchmark, algum case de outro país que recentemente passou pela implementação da ISO em prefeituras? Então, o país que está mais avançado, né, é exatamente o México, né? Porque tudo nasceu lá, eles vêm batalhando isso desde 2000, então são 25 anos. Existe lá uma fundação mexicana da qualidade que atuou muito forte, né? Eu tenho exemplos, né, acompanhando um pouco o trabalho deles, de cidades que implementaram, não só no México, no Peru e no Chile também tem, né? Talvez até pela facilidade de língua, ou, não sei. O fato é que aqui no Brasil, veja, nós temos várias entidades, a Associação Brasileira de Municípios, a Federação dos Prefeitos, então são 4 ou 5 entidades que tratam diretamente com a prefeitura e nós já tentamos falar com eles, hein? É impressionante. E uma dificuldade muito grande de ter retorno dessas entidades. São entidades extremamente políticas, e você sabe que, quando você vai implementar um sistema desse, é diferente do que você, por exemplo, né? Existem cidades, eu moro aqui em São José dos Campos, uma cidade muito avançada, etc. Eles têm certificação como cidade inteligente, né? Agora eu pergunto, como é que é suportado isso? Tem algum sistema para suportar? Não. Eles têm farol controlado, estacionamento controlado, uma série de coisas, câmeras para todo lado, né? Então, isso é uma cidade inteligente. Agora, qual é o sistema que suporta isso? Não tem um sistema. Então, eu, de bate-pronto, eu não conheço. Eu posso entrar em contato lá com o México e pedir exemplos, né, de cidades mexicanas que atingiram, usam e usufruem da 18091. Mas, no momento, eu até vou me comprometer a trazer esses cases, principalmente do México, do Chile e do Peru. Mas, recentemente, houve um evento internacional, apareceram cases também na Espanha, e eu espero que aí, em Luanda, a nossa colega de Luanda, possa também, a Luana lá, possa trazer um pouco mais trazer um pouco da eventual experiência que tem lá, mas eu entendo que nós temos bastante coisa para fazer. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho cujo resultado, como eu dizia, né? O que o prefeito quer? O prefeito quer construir um viaduto que aparece. Ele não está muito preocupado em fazer instalação
ou enterrar fios, ou fazer instalação de água, porque água potável, fazer tratamento de água, porque não aparece. E muito menos o sistema de gestão, que só vai aparecer dali a 3, 4 anos. Mas isso não deve diminuir a nossa motivação. Eu acredito muito que se uma das partes interessadas, que é a sociedade civil, começar a pressionar diretamente através do prefeito ou através dos vereadores, a gente consiga. Mas vamos fazer o nosso exercício, vamos fazer a nossa parte. Eu acredito que talvez a gente até esteja gerando não um case completo, mas um ponto de estudo, que é, obviamente, um dos objetivos da Academia Brasileira da Qualidade. Queria saber se alguém tem algum comentário. Fica aí o meu e-mail, meus contatos, se quiser mandar alguma coisa direta, a gente vai publicando, vai fazendo. Seria interessante montar um grupo. Eu não sou bom nisso de montar grupo. Se alguém puder ajudar, eu agradeço. Específico desse nosso bate-papo, aí a gente consegue conversar com mais agilidade, não só nos encontros mensais, mas também no dia a dia, nessa conversa de grupo. De qualquer maneira, fica o meu compromisso de esse nosso encontro estará no ar, no YouTube, a partir de segunda-feira, a partir de terça-feira, e eu vou pedir para que o Evandro encaminhe esse questionário. Mais algum comentário, alguma coisa que eu possa ajudar? Então, tá bem, pessoal. Agradeço muito quem ficou conosco até agora, espero ter atingido mínimo os nossos objetivos e desejo a todos uma boa noite, um bom fim de semana. Muito bom, parabéns. Obrigado, hein? Eu é que agradeço a sua cooperação aí. Vamos em frente. Eu vou sair e com isso parece que depois o Evandro desliga aí o processo todo. Obrigado, uma boa noite mais uma vez e um bom fim de semana. Até mais. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Ô Lombardi, poxa vida, por que você não se manifestou? Eu estou aprendendo. Eu preciso de você manifestando aí, Lombardi. A minha vida é de administração federal, né, como servidor público. Minha experiência com municípios e na área estadual é nenhuma. Mas você deve nos ajudar, por favor, Lombardi, porque nós temos que fazer com que isso aconteça também a nível estadual, a nível municipal principalmente, né? É onde o cidadão tem mais oportunidade de intervir, de se manifestar. Agradeço aí também a Deise ter acompanhado, o Sérgio, Isaías, a Juliana, a Luana, e espero que no próximo encontro tenhamos mais participação. Mas vou passar a lição de casa para vocês, sim. Perfeito. Tá bom? Boa noite, bom fim de semana. Obrigado. Tá. Até. Boa noite, bom final de semana. Boa noite a todos.